Olá, bom dia, queridos, bom dia, meus amados irmãos. Graças ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Obrigado pela comunhão diária comigo aqui no canal Reino em Pauta. Esse canal tem um propósito de estar com você todas as manhãs, levar uma palavra quentinha do céu para você. E eu sou muito grato a todos vocês que estão juntos todos os dias. Obrigado aos irmãos de todas as cidades. Eu vejo aqui no canal tantas cidades, que nos ouvem, que nos veem. Tem uma grande parte que ouve o áudio, que eu mando também o áudio, e outros já vê o vídeo, e outros já se inscreveram, enfim, você que já se inscreveu, gratidão. Você que não se inscreveu, se inscreve aí. Vamos levar esse canal para frente, vamos crescer esse canal aí e deixar bem notório que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Aleluia. Muito bem, estamos escorrendo o tema, irmãos, sobre vencer conceitos. É uma das coisas que eu preciso muito na minha vida, é vencer os meus próprios conceitos. Porque, querendo ou não, nós temos uma verdade humana, natural dentro de nós, que guerreia. E Paulo, sabendo disso, ele diz que essa natureza humana, ela faz uma guerra contra o espírito. É a famosa briga da carne e do espírito. Essa carne representada pela alma, no seu conteúdo, vontade, mente e emoção, guerreia contra o espírito, representado pelo seu conteúdo, amados irmãos, consciência, comunhão e intuição. Então, há uma guerra. E nós, através da palavra, vamos aprendendo com o Senhor como vencer essa guerra. Estamos usando aqui, para pregar essa série, irmãos, o texto de Lucas, que fala do bom samaritano. Mas nós estamos ali naquela parte onde que o sacerdote desceu de Jerusalém e o levita também descia. Quero pontuar aqui com vocês a questão do levita, porque na mensagem 4 eu já falei do levita, mas eu quero pontuar mais uma coisa sobre o levita na mensagem 5. O levita, ele tem a responsabilidade de cuidar da casa de Deus, não é isso? Então, por que o levita saiu da casa de Deus? Saiu de Jerusalém e está descendo para Jericó. A casa de Deus não está em Jericó. A casa de Deus está em Jerusalém. Por que ele está descendo? Ele está saindo do propósito. Vamos pontuar assim? O levita está saindo do propósito. Quando nós saímos do propósito, irmãos, acontecem coisas horríveis na nossa vida. E a saída do propósito, na vida desse levita, trouxe a ele uma reprovação. Obviamente ele foi reprovado porque saiu do propósito, viu um homem meio morto no meio do caminho, que foi assaltado, que foi esbofeteado. E o levita, como sacerdote, não deu bola. Por que o levita não deu bola? Porque ele saiu do propósito. Quando nós saímos do propósito, nós perdemos o foco. Quando nós saímos do propósito, nós perdemos a visão. Está cheio de crente que já saiu do propósito e perdeu a visão. Ele não sabe onde que ele está. Ele está totalmente desconcertado, desconjuntado. Ele não consegue situar mais. Eu falei a questão do encargo do levita, que é cuidar do templo. Quando você para de cuidar do templo, você começa a descer. Quando você para de cuidar daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus é na sua vida, você começa a descer. E aí, meus queridos, a coisa fica muito difícil. Então, este é um problema que tem que ser resolvido. Qual o problema? Não sair do foco. Eu não posso sair do foco. Se eu perder o foco, irmãos, o que eu tenho que fazer? Imediatamente eu tenho que voltar. Era o que o sacerdote devia ter feito. Voltado, arrumado alguém para cuidar do homem assaltado. É o que levita devia fazer. Voltar à casa de Deus, chamar reforço e dizer, olha, vão cuidar lá, porque eu sou levita. Quem tem que cuidar é o sacerdócio. Eu vou ficar aqui cuidando da casa de Deus. Amados e queridos irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo com a casa de Deus? O que você está fazendo com você? O que você está fazendo com a sua vida? Quantos já decepcionaram, Quantos já perderam a alegria?
Quantos já não acreditam mais naquilo que Deus pode fazer? Mas Deus, neste momento, diz uma palavra para você. Eu estou te chamando de volta. Eu quero você cuidando da casa de Deus, da minha casa, que é o seu interior. Eu quero que você volte a cuidar de você. Eu quero que você volte a cuidar da sua saúde. Eu quero que você volte a cuidar da sua vida espiritual. Eu quero que você leia mais, medite mais, entenda mais, reflita mais. Pense mais, adore mais, ore mais, clame mais, pregue mais, louve mais, ame mais. Aleluia. O levita diz aqui então que ele, perdeu o foco. Passou de lado também. Mas acontece algo que temos que pontuar muito forte, verso 33. Mas um samaritano, vírgula, estando de viagem, vírgula, chegou onde se encontrava o homem e, vírgula, quando o viu, vírgula, teve piedade dele. Vou pontuar esse versículo ponto por ponto, por isso que eu fiz questão de falar as vírgulas. Olha o que fala o 33. Mas, um samaritano. Esse mas tem uma revelação. Se não colocasse o mas, ia falar assim, um samaritano, ou o samaritano, né? Mas está escrito, mas um samaritano. Sabe por quê? Porque era improvável um samaritano fazer o que esse homem fez. Porque os de Samaria não se comunicam com os judeus. Possivelmente esse homem que estava descendo ali, que foi assaltado, era um judeu. Né? O samaritano, ele tinha motivos, irmãos, pela lei de Samaria, pelo costume de Samaria, né? Ele poderia passar de largo também e falar, não, de repente esse cara é judeu, de repente ele... Né? Então eu não vou... Mas, graças a Deus que sempre tem um mas. O samaritano, né? Mas o samaritano também se aproximou. E assim, amados irmãos, quando ele se aproximou, diz a Bíblia, estando, vírgula, estando de viagem. Então, o samaritano, ele não estava passando ali por acaso. Ele estava fazendo uma viagem. Ele tinha um compromisso de viagem. Ele era um homem comprometido. Não era como o sacerdote que deixou o templo, né? Deixou o ofício e ia descer para Jericó. Não era como o levita que deixou a responsabilidade e ia descer para Jericó. O samaritano estava de viagem. Possivelmente ele era um viajante. Ele era um costumeiro já de passar ali viajando, né? E a Bíblia fala assim que este levita, aliás, este samaritano, amados irmãos, né? Quando viu esse homem, o que ele fez? Chegando onde se encontrava o homem, né? E quando ele viu, ele teve piedade dele. Eu vou grifar a palavra piedade. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a piedade se afastou. São poucas as pessoas que têm piedade. O que é piedade, pastor? Piedade, eu creio que é um amor muito forte. É um amor em exercício, é piedade. É quando você executa o amor. Ela é piedade. Né? É quando você tem empatia. Então, você olha uma situação e você tem empatia por aquela situação. Amados irmãos, samaritano, o bom samaritano, ele teve piedade daquele homem. Mas é interessante que eu quero observar aqui. Com a piedade, ele não foi chamar reforço. Olha só o que o amor faz. Ele, por si próprio, disse, eu vou cuidar dele. Porque ele tinha apetrechos para cuidar. Ele tinha bagagem para cuidar. Você sabia que você tem bagagem para cuidar? Você sabia que você tem palavra para falar? Você sabia que você tem oração para fazer? Você sabia que você tem vida para dar? É isso que as pessoas não conseguem enxergar muitas vezes. Tem vida, tem amor, tem tudo, mas não dá. Está cheio de amor, mas não serve. Está cheio de condições, mas não serve. Né?
Esse homem, ele tinha bagagem. Ele estava viajando. Ele estava preparado. Mesmo sendo samaritano. Mas graças a Deus que era o bom samaritano. Devia ter o mau samaritano também. Mas o bom samaritano, a Bíblia diz que ele viu o estado do homem e ele teve compaixão. Ele teve piedade. Sentiu empatia. E ele disse, por que não ajudar? Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe esse sentimento, irmãos? De fazer alguma coisa? Sabe esse sentimento de fazer? Eu queria passar para você neste momento, nessa reflexão, queridos, que você possa ter o sentimento de fazer, o sentimento de cuidar, o sentimento de exercer, amado irmão, o encargo. O encargo não está apenas, irmãos, a uma classe de pessoas. O encargo está liberado aos filhos de Deus. O encargo está liberado aos santos. O encargo está liberado a quem crê. O encargo está liberado àqueles que amam a palavra. Então, o que nós precisamos é liberar o nosso encargo. O que nós precisamos é compartilhar aquilo que Deus nos deu. Desesperadamente compartilhar. Aleluia. Amados irmãos, aproveitando o tempo. E a Bíblia diz, reunindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos tanto do Senhor. Abra o teu coração para entender o que Deus está falando agora. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você tem alguém perto de você que você precisa ajudar. Você tem alguém perto de você que você precisa dar a mão para ele. Você tem alguém que está chorando, que está sofrendo, que está sangrando. Faça como o bom samaritano. Ame ele. Tenha empatia por ele. Tenha piedade dele. Chega lá agora. Cuida dele. Prega o Evangelho. Ora por ele, ministra a palavra, leva para o culto, põe no seu carro e leva. A pessoa não tem força de ir, põe no seu carro e leva. Muitos irmãos fazem isso. Glória a Deus por isso. Eu vou orar e pedir a você, continua comigo. Nós vamos concluir essa palavra, queridos. Logo, logo. Agora abre o teu coração. Pai, obrigado por essa palavra linda, gloriosa, que o Senhor tem ministrado esse dia. Deus abençoe os meus irmãos. Abençoe a cada um, Deus. Obrigado porque o Espírito Santo é que libera a palavra que fala. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até amanhã.